Oi, gente. Hoje eu, Clécia, e o Luiz, que está aqui também, vamos apresentar para vocês uma aula de logaritmo e de função logarítmica. Para iniciar a aula, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é o logaritmo. É bem simples de entender, é só prestar um pouquinho de atenção que vocês vão ver que é bem simples. Então, primeiro, vamos considerar um número real positivo n e vamos considerar essa fórmula daqui, ó, onde o a elevado a x é igual a n, é um modelo que a gente vai usar quase sempre para resolver as nossas questões. Aí, no caso, o nosso a gente vai chamar de base, o x é o nosso logaritmo, que é o que a gente vai procurar, o valor que a gente está procurando, e o n vai ser o nosso logaritmando, que é um número real positivo. E sempre que a gente for resolver as questões, ó, observem essa relação daqui que eu coloquei, porque a gente vai usar isso muito. Ó, o x, que é o nosso logaritmo, é igual ao log de n na base A. É assim que a gente lê isso. Log de n na base A. A base fica aqui embaixo, ó, do log, e o n aqui. Daí o que acontece? Sempre que a gente for resolver uma questão, a gente vai pegar isso, log de n na base A é igual a x, e vamos relacionar com isso. Então, ó, a gente, geralmente nas nossas questões, a gente vai ter no enunciado, procure o valor do log de n na base A. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a base que a gente tem e vai elevar ao x e igualar ao nosso logaritmando. A gente vai botar isso nesse modelo daqui. Aí o x, que é o nosso logaritmo, vai ser o valor que a gente está procurando. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo para vocês verem como é fácil, mas antes eu queria mostrar que existem algumas condições para o logaritmo existir. Primeiro, o n, como eu já falei aqui, tem que ser um número real e positivo, então ele tem que ser maior que zero. E a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Daí, se não atender essas condições, o logaritmo não existe. Agora, eu vou dar alguns exemplinhos bem simples para vocês verem como é fácil. A gente tem aqui, ó, para procurar o valor do log de 9 na base 3. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar isso àquele modelinho que eu botei lá no slide anterior, que é a nossa base elevado ao x é igual ao nosso logaritmando. Então, a gente vai pegar, ó, a nossa base, que é o 3, ó, botei aqui o 3 elevado a x, e vai igualar ao nosso logaritmando, que no caso dessa questão é o 9. Daí, para resolver isso, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar as bases. Nesse caso daqui, a nossa base é o 3 e o 9. A gente tem que dar um jeito de igualar eles. No caso, a gente está vendo que o 9 é maior do que o 3, né? Então, a gente tem que fatorar o 9 de modo que ele fique igual ao número 3. Daí, se a gente parar para pensar um pouquinho, ó, e dividir o 9 pelo 3, 9 dividido por 3 dá 3, né? Daí, se a gente pegar esse 3 de novo e dividir por 3, dá 1. A gente fez isso, fez essa divisão quantas vezes para chegar em 1? 2 vezes. Então, a gente sabe que o 9 é igual a 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, né? Então, ó, ficou assim, igualando 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2, que o 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, agora o que é que a gente faz? Que as bases estão iguais. A gente vai pegar o 3 e esse 3 daqui, que são as nossas bases, e vamos desconsiderar eles, e vamos trabalhar só com os expoentes. Finge que esse 3 e esse 3 aqui não existe.
Aí o que vai sobrar? Vai sobrar o x igual a 2. Então, o valor do nosso logaritmo, do log de 9 na base 3, é igual a 2. Ó, nesse outro exemplo daqui, log de 16 na base 2. A gente vai resolver do mesmo jeito. Vai pegar a nossa base, que é o 2, nesse caso, vai elevar a x e igualar ao nosso logaritmando, que nesse caso é o 16. Daí agora a gente tem que pensar em um jeito de igualar as bases, né? A gente tem o 2 e tem o 16. Aí, como é que a gente pode igualar 16 a 2? Se a gente for dividindo, fatorar o 16 e dividido por 2, a gente vai perceber que a gente dividiu ele por 2 4 vezes até chegar ao valor 1. Então, a gente sabe que o 16 é o 2 elevado a 4. Ou se a gente multiplicar 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Então, a gente conseguiu igualar aqui, ó. Aí ficou 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Então, a gente vai desconsiderar as bases, finge que esse 2 e esse 2 não existe. A gente fica só com x é igual a 4. Então, o valor do log de 16 na base 2 é igual a 4. Ó, nesse outro exemplo aqui. Log de 2 na base 8. A gente vai fazer o mesmo modelo. Só que essa daqui, essa questão tem uma coisinha diferente. Ó, a gente tem, ficou 8, botando nesse modelo, né? Ficou 8 elevado a x é igual a 2. Só que percebam que o número 2 é menor que o número 8. Então, não dá para a gente fatorar ele para igualar a 8. Então, a gente vai ter que mexer do outro lado daqui, ó, porque a gente consegue fatorar o 8 até chegar no 2, né? Se a gente pegar o 8 e dividir por 2, e dividindo por 2, a gente vai fazer essa divisão 3 vezes até chegar em 1. Então, a gente sabe que o 8 é igual a 2 elevado a 3, porque se a gente pegar o 2 e multiplicar 3 vezes, vai dar 8. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A gente fez isso 3 vezes. Então, substituindo aqui no lugar do 8, colocando 2 elevado a 3, a gente vai ficar com isso daqui, ó. 2 elevado a 3 vezes o x, não pode esquecer do nosso logaritmo, tá bom? É igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Todo número sempre está elevado a 1, a gente só desconsidera. Mas é a mesma coisa, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, a gente só escreveu de uma forma, dessa forma, para que a gente possa resolver o nosso logaritmo. Daí, a gente multiplicando aqui, fica 2 elevado a 3x. Essa propriedade de expoente é só multiplicar. É igual a 2 elevado a 1. Daí, como as bases já estão iguais, já está aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui do outro lado, a gente pode desconsiderar elas. Aí a gente vai ficar com o quê? 3x é igual a 1. Aí, fazendo aqui, ó, 3x igual a 1, a gente passa o 3 dividindo, e a gente tem que o valor de log de 2 na base 8 é igual a 1/3. Agora, esse exemplo daqui, ó, coloquei para vocês entenderem melhor a condição de existência do logaritmo. Aí, ó, log de x mais 1 na base 7. A gente tem que achar para quais valores o valor desse log existe. Aí a gente tem que lembrar que, como eu mostrei no primeiro slide, que o valor da base tem que ser maior que 1. Ó, A maior que 0, perdão. Tem que ser um número positivo. E
o valor do nosso logaritmando, que fica aqui, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, bora analisar primeiro a nossa base. A nossa base é 7. Como ela é um número, a gente já sabe que ela é maior que zero, né? A gente sabe que 7 é maior que zero, é um número positivo. Então, tudo certo com a nossa base. Agora, verificando o logaritmando, a gente tem que ver qual a condição de existência dele. A gente sabe que ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, a gente fazendo isso, ó, x mais 1 é maior que zero, a gente passando o 1 para o outro lado, a gente tem que, para esse logaritmo existir, o x tem que ser maior que menos 1 e diferente de 1, como já diz a própria definição. Daí, dentro do logaritmo, existem duas definiçõezinhas bem importantes, que eu vou mostrar para vocês, elas são bem simples. A primeira é o sistema de logaritmos decimais. Ó, se a gente tiver uma escritura assim, log de b na base 10, a gente pode escrever isso como sendo apenas log de b. Se a base do log de qualquer número for 10, a gente pode desconsiderar esse 10. Por exemplo, se a gente tem log de 2 na base 10, a gente pode desconsiderar esse 10 e escrever simplesmente log de 2. E a outra definição é o sistema de logaritmo neperianos. Aí, nesse sistema, a gente vai trabalhar com o número de Euler, que é representado pela letra E, e esse número de Euler é uma constante matemática e ele vale aproximadamente 2,8. Daí, se a gente tiver o log de um número na base desse número de Euler, esse log vai ser igual ao ln de b. Por exemplo, ó, a gente tem o log de 2 na base do número de Euler, na base do Ezinho. Aí isso vai ser igual a ln de 2. Essa ln geralmente é calculada na calculadora, tá bom? Não precisa se preocupar com isso agora. E dentro do logaritmo existem algumas propriedades. Nesse slide eu coloquei as mais simples, que são essas aqui. Se a gente tiver um log onde o logaritmando é igual à base, o valor desse logaritmo sempre vai ser 1. Não precisa nem fazer conta, porque a gente já sabe que é 1. Aí, se a gente tiver o log de 1 em qualquer base, esse logaritmo vai ser igual a zero, sempre. E se a gente tiver o log de um número a elevado a m na base a, o logaritmo vai ser igual a m, que é o número que está elevando. Por exemplo, ó, se a gente tem um log de 7 elevado a 2 na base 7, aí o log vai ser igual a 2, que é o número que está elevando. Mas isso só vale se o número que está aqui, ó, for igual à base. Se não for igual, não vale. Outra propriedade é a propriedade do produto. Se a gente tem um produto dentro de um log, a gente pode separar esse produto em soma dos logs. Ó, se a gente tem o log de B vezes C na base a gente pode escrever isso como sendo log de B na base A mais log de C na base A. Isso vai facilitar muitos cálculos. Ó, coloquei aqui um exemplo para vocês, que diz, considerando o log de 2 igual a 0,3 e o log de 3 igual a 0,48, determine o valor do log de 60. Ó, primeira coisa, para resolver isso, a gente tem que achar uma forma de transformar o número 60 em uma multiplicação para a gente poder usar essa propriedade do produto. Então, ó, transformando o número 60 em uma multiplicação, a gente pode fazer isso, ó, 10 vezes 2 é 20, e vezes 3
é 60. Então, essa multiplicação é equivalente a 60. Então, esse valor daqui que a gente vai, essa multiplicação que a gente vai usar agora no nosso log para a gente poder utilizar a propriedade do produto. Então, ó, reescrevi aqui. Lá na questão ele pediu que é log de 60 na base 10, né? Porque ele não coloca nem a base, então é na base 10. Aí eu reescrevi aqui o log de 60 como sendo log de 10 vezes 2 vezes 3 na base 10. Aí, ó, utilizando a propriedade do produto e separando os logs em somas. Aí fica como? Log de 10 na base 10, mais o log de 2 na base 10, mais o log de 3 na base 10. Daí a gente já sabe que a questão deu que o log de 2 é igual a 0,3 e o log de 3 é igual a 0,48. Lembrando que isso daqui, ó, log de 2 é igual ao log de 2 na base 10, que é o que a gente tem aqui. Porque a gente pode desconsiderar esse 10, como eu falei, em uma propriedade. E outra propriedade também, a gente sabe que se o logaritmando é igual à base, o log é igual a 1. Então, a gente tem aqui o log de 10 na base 10. O logaritmando é igual à base. Então, o valor desse daqui é igual a 1. Então, ó, somando o valor do log, que a gente tem, ó, log de 10 na base 10 igual a 1, mais o log de 2 na base 10, que é igual a 0,3, e o log de 3 na base 10, que é igual a 0,48. Aí essa soma dá 1,78. Então, o log de 10 vezes 2 vezes 3, que é igual ao log de 60, tem o valor de 1,78. Outra propriedade que a gente tem é a propriedade do quociente, que é uma divisão. Então, se a gente tem um log de alguma divisão, como essa daqui, ó, log de B dividido por C na base a gente pode separar esse log em uma subtração. Aí vai ficar log de B na base A menos o log de C na base A. Aí eu coloquei aqui um exemplo que fala, considerando o log de 5 igual a 0,70, determine o log de 0,5. Então, o que a gente tem que pensar? Para a gente poder utilizar a propriedade do quociente, a gente tem que ter alguma divisão. A gente tem, na questão que ele deu para a gente, o valor de log de 5. Então, a gente pode pensar nesse 5 de uma forma que a gente consiga igualar ele a 0,5, que é o valor do log que a gente quer. Aí fica bem fácil perceber que o 0,5 é igual ao 5 dividido por 10, não é isso? Porque se a gente tem aqui, ó, 5 dividido por 10 é igual a meio. Aí a gente pode utilizar a nossa propriedade do quociente. A gente quer o valor do log de 0,5, então a gente vai reescrever esse 0,5 como sendo 5 dividido por 10. Então, reescrevi aqui, log de 0,5, aí ficou log de 5 dividido por 10. É o que a gente vai fazer. A gente vai separar isso em uma subtração. Aí vai ficar como? Log de 5, aqui tá 50, mas é 5, tá, gente? Log de 5 menos o log de 10. Então, a gente já sabe o valor do log de 5, porque ele deu aqui na questão para a gente, ó, que é 0,70. Então, a gente vai substituir isso nessa fórmula. E a gente também sabe que quando o logaritmando é igual à base, o valor do log é 1. Então, a gente tem aqui o log de 10 na base 10, que é 1. Aí vai ficar 0,7, que é o log de 5, menos 1. Isso é igual a menos 0,3. Vai ficar negativo, porque o número que está negativo é maior que o que está positivo. Outra propriedade que tem no logaritmo é a propriedade da potência.
Se você tem o log de um número elevado a outro, a gente pode passar o número que está elevado como multiplicação. Ó, se a gente tem um log de B elevado a C, isso daqui é elevado, tá? O C era para estar aqui em cima do B. Aí, log de B elevado a C na base a gente pode pegar esse C e passar multiplicando o valor do log. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Considerando o log de 3 igual a 0,48, determine o log de 81. Ó, se a gente quer usar a propriedade da potência, a gente tem que transformar o número 81 em uma potência. A gente tem que ter uma potência para poder utilizar essa propriedade. Então, o que é que a gente faz? A gente quer achar o valor do log de 81, como ele pede na questão. Daí, ó, se a gente fatorar esse 81 daqui, a gente vai perceber que ele é igual ao 3,4, ó. Então, se você multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. A gente multiplicou 3 4 vezes para poder chegar no número 81. Então, 81 equivale ao 3 elevado a 4. Então, tendo isso em vista, a gente pode substituir esse valor daqui para achar o valor do log de 81. Então, log de 81 vai ser igual ao log de 3 elevado a 4. Aí, ó, para a gente fazer isso, basta a gente passar o 4, que é o número que está elevando, a gente vai passar multiplicando o valor do log. Ó, tá vendo? O 4 estava aqui, elevando 3, aí ele passou aqui multiplicando. Aí ficou bem fácil de resolver, porque a questão já deu para a gente que o log de 3 é igual a 0,48. Aí vai ficar como? O log de 81 é igual a 4, que vai multiplicar o log de 3, que é 0,48. E 4 vezes 0,48 é igual a 1,92. Então, esse é o valor do log de 81. E outra coisa é a mudança de base. Para a gente utilizar todas essas propriedades que a gente viu, eu não sei se vocês perceberam, mas todos os logs que a gente utilizou tinha a base igual. Se você quer usar, por exemplo, a propriedade da multiplicação do produto, os logs que você vai utilizar tem que ter a base igual. Se não tiver a base igual, não vai dar certo. Então, o que é que a gente tem que fazer se os logaritmos têm a base diferente? A gente vai pegar e vai utilizar essa fórmula daqui, ó. Por exemplo, se vocês têm um log de B na base A e por alguma razão vocês querem utilizar esse log na base C, vocês vão pegar ó, o log aí vocês vão fazer o quê? Vão pegar a base que vocês tinham e vai botar como sendo logaritmando na base do número que vocês querem. E vai dividir pelo log do valor da base que vocês querem e vão pegar a base que vocês tinham e vão colocar como sendo base aqui. Por exemplo, ó, expresse o log de 7 na base 2, na base 3. Então, o que a gente quer? A gente quer o log de 7 na base 3. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o log da base que a gente tinha, que é o 2, e vai botar aqui, ó, como sendo logaritmando. E agora, essa base daqui vai ser a base que a gente quer, que é a base 3. E vai dividir isso pelo log da base que a gente quer agora, que é o 3, e vai colocar na base do logaritmando que a gente tinha, que é o 7. Aí vai ficar isso, log de 2 na base 3 dividido por log de 3 na base 7. Aí é só resolver. Nessa questão
Não vou resolver, isso foi para mostrar para vocês como é a fórmula, mas é só resolver os valores do log e dividir. Aí você consegue a sua mudança de base. Bom, pessoal, agora eu vou dar continuidade falando sobre a função logarítmica. A função logarítmica, ela segue dadas as condições de existência do logaritmo. Ela atende às mesmas condições que o logaritmo precisa para existir, que é a base ser maior do que zero e diferente de 1, e o logaritmando ser maior do que zero. A função logaritmo ela vai ser dada pela expressão f de x é igual ao log de x na base a. Ou, como a gente já trabalha com outras funções, a gente pode, em vez de usar o f de x, a gente pode usar o y. E assim fica y igual ao log de x na base a. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. Isso também pode ser escrito na forma abaixo, que é f elevado a menos 1 de x, que é uma representação usual de uma função inversa, que é igual a y, que é a função exponencial. O domínio da função logarítmica, ele é o domínio dos reais positivos e exceto o zero. A representação gráfica da função logarítmica vai mudar de acordo com o valor da base A. Se a base A for maior do que 1, a função é crescente, como está representado no gráfico ao lado. Se a base A estiver entre 1 e 0, a função f é decrescente. Bom, há algumas particularidades do gráfico da função logarítmica. A primeira observação que eu faço é que o gráfico ele sempre vai trocar o eixo x no ponto x igual a 1 e y igual a 0, pois qualquer número elevado a 0 vai ter como resultado 1. Observação 2. Como x é sempre maior, que é uma das maior que 0, que é uma das condições dadas para o logaritmo existir, o gráfico ele sempre vai estar nos quadrantes positivos de x, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Outra característica da função logarítmica, do gráfico da função logarítmica, é que ele tende ao infinito positivo e ao infinito negativo. E que ele nunca toca o eixo y. Ele vai bastante perto do eixo y, mas ele nunca toca o eixo y. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as equações logarítmicas. Elas são divididas em três tipos principais. O primeiro tipo são as equações que envolvem a igualdade de logaritmos de mesma base. Quando isso ocorrer, a gente vai poder igualar os logaritmandos e resolver a equação, como está representado abaixo. Se um log de f de x de base A é igual a um log de uma g de x, de uma função g de x, também de base A gente pode igualar as funções f de x igual a g de x. Só que lembre, isso só ocorre quando houver um logaritmo de cada lado. Se houvesse, por exemplo, o logaritmo de f de x na base A mais o logaritmo de h de x na base A para ser igual ao logaritmo de g de x na base A, não poderia. A gente não poderia utilizar isso. Só quando existe um logaritmo de cada lado da igualdade. No próximo slide há um exemplo com aplicação para entender melhor. O exemplo é, resolva a equação log de 3x menos 3 na base 2 é igual ao log de 9 na base 2. Como as bases são iguais, a gente pode igualar os logaritmandos. E aí a gente tem uma equação simples, 3x menos 3 igual a 9, e quando a gente for resolver, a gente vai encontrar o x igual a 4. A gente poderia já admitir como solução isso. Porém, sempre que se tratar de uma equação logarítmica, você tem que conferir se a solução é compatível com as condições de existência do logaritmo. Se a base é maior do que zero e diferente de 1, e se o logaritmando é maior do que zero. Para isso, basta a gente substituir o x nos lugares onde ele ocorre e avaliar essas condições. Se após a gente substituir as condições não forem satisfeitas, a equação não tem solução. Bom, para esse exemplo que a gente está vendo, a gente tem um logaritmando, que é a única parte que tem o x, 3x menos 3. Substituindo o x igual a 4, a gente vai ter 3 vezes 4 menos 3, que é igual a 12 menos 3, que vai dar 9. Como 9 é um número positivo, maior que zero, a solução realmente é o x igual a 4.
Bom, agora a gente parte para o segundo tipo de equação logarítmica. São aquelas que envolvem a igualdade entre um logaritmo e um número real. Quando isso ocorre, basta a gente utilizar a definição do logaritmo que a gente viu lá no começo da aula. Veja abaixo. Log de f de x na base a igual a um número real. A gente tem que o logaritmando f de x é igual a elevado a c. A é a base e c é um número real. No próximo slide, há outro exemplo para a gente entender melhor. Bom, o exemplo é, resolva o logaritmo de 2x mais 3 na base x igual a 2. Quando a gente aplica a definição do logaritmo, a gente vai elevar a base x ao número real 2, vai ficar x ao quadrado, que vai ser igual ao logaritmando 2x mais 3. Bom, a gente reorganiza essa expressão para ficar melhor da gente trabalhar, e aí a gente encontra uma função do segundo grau. Menos x quadrado mais 2x mais 3 é igual a zero. E aí a gente utiliza da conhecida fórmula de Bhaskara para resolver e achar as raízes. Bom, o coeficiente A é menos 1, o B é 2, o C é 3. Dada a fórmula do delta, a gente encontra um delta igual a 16, e aí a gente vai substituir aqui. X é igual a menos B sobre mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo os coeficientes dessa equação, que a gente tem dessa função do segundo grau, a gente vai ter que o x é igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre menos 2. E a gente encontra o x1 igual a 3 e o x2 igual a menos 1. Agora, como a gente viu no exemplo anterior, a gente tem que ver se essas raízes elas atendem as condições de resistência do logaritmo. Que são, relembrando mais uma vez, a maior do que zero, a base A maior do que zero, e a base A diferente de 1. E também o logaritmando n ser maior do que zero. Para o x igual a 3, a gente tem no logaritmando 2x mais 3. Substituindo, a gente vai encontrar que isso é igual a 9, e 9 é um número positivo, então para o logaritmando tudo certo. E a base é só x é igual a 3, número positivo, então o x igual a 3 atende todas essas condições, ele é uma das soluções da equação. Agora vamos deixar para o menos 1. Para o menos 1, a gente vê logo de cara que ele não é uma solução da equação, porque tem o x na base. A base é igual a x. E como o menos 1 é um número negativo, isso não atende à condição de existência do logaritmo, e ele não é uma solução da equação. Sendo assim, a equação só tem uma solução, que é a solução 3. É isso igual a 3. Bom, o terceiro tipo de equação logarítmica são as equações em que é necessário fazer uma mudança de incógnita. Parece um pouco estranho, mas é simples. Exemplo. Resolva a equação log de x na base 4 elevado ao quadrado menos 3 vezes o log de x na base 4 igual a 4. A gente vai pegar esses logaritmos que são iguais, logaritmo de x na base 4, e vai substituir ele por uma incógnita. Como o x está com o logaritmo, a gente vai continuar tendo somente uma incógnita. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Aqui eu escolhi o y. Então, onde tem log de x na base 4, eu substituí por y. Abaixo a gente vê. E vai ficar y ao quadrado menos 3y é igual a 4. A gente reorganiza isso para ficar melhor de visualizar e utiliza novamente a fórmula de Bhaskara. Os coeficientes da função são a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a menos 4. A gente substitui na fórmula do delta e encontra um delta igual a 25. E aí a gente parte para encontrar as raízes, só que nesse caso são as raízes de y. Dada a forma das raízes de y, a gente tem que o y1 é igual a 4 e o y2 é igual a menos 1. Bom, tem um passozinho a mais agora quando a gente utiliza a mudança de incógnita. Já que a gente mudou a incógnita, agora a gente tem que voltar para o estágio inicial.
A nossa mudança de incógnita foi o logaritmo de x na base 4 virou y. Como a gente tem o valor de y, a gente pode utilizar essa igualdade para saber o valor de x. Para um y igual a 4, a gente tem que o logaritmo de x na base 4 é igual a 4. Utilizando a definição do logaritmo, a gente tem que o x é igual a 4 à quarta. Sendo assim, o x é igual a 256. Para y igual a menos 1, a gente vai ter que o logaritmo de x na base 4 é igual a menos 1. Se valendo da definição do logaritmo, a gente vai ter que x é igual a 4 elevado a menos 1. E aí vai a propriedadezinha da potenciação. Quando a gente eleva um número a um expoente negativo, vai inverter esse número. A gente vai ficar com 1 quarto. Como os dois valores são positivos, x maior do que zero, e eles só estão presentes no logaritmando, então eles só precisam ser positivos, as condições de existência são satisfeitas e os dois valores são solução para a equação, tanto 1 quarto como 256. Bons estudos, pessoal!